Claro que o CEO, os heads ali, eles sabem o que está acontecendo, eles estão Aham. acompanhando, eles usam o GPT também, óbvio, Também, né, também. mas em termos organizacionais tá meio um momento nebuloso ainda Hum, especialmente para as médias e grandes, que eu sim. que eu percebo. Eu acho que a partir do ano que vem, mais, que é com a consolidação dessa questão da busca, né, sendo feita através do IA, né, a gente percebe hoje que a referência ainda é o Google. Olá, empresário, empresária, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Dono Pod. Sejam muito bem-vindos e hoje eu estou sozinho aqui na bancada. Minha companheira saiu de férias, me abandonou, Renata, mas em breve ela estará aqui de volta, tá? Então hoje estou fazendo a abertura aqui sozinho e eu quero dar as boas-vindas aqui para o meu convidado super especial desse programa aqui, que eu conheci numa formação de inteligência artificial para negócios, né? Então, o Guto Arruda, estrategista digital, especialista em SEO, B2B, posicionamento no LinkedIn e uso inteligente de inteligência artificial no marketing. Sócio da Orlen Digital, ele é o cara por trás de marcas e perfis que provavelmente você já viu bombando aí no LinkedIn, mesmo sem saber que tinha o dedo desse cara ali. E hoje ele está aqui para abrir o jogo sobre como tudo isso acontece na prática. Guto, muito bem-vindo, prazer Fala, receber. Alisson, o prazer é meu, é muito bom estar aqui com você. Obrigado mesmo. Cara, seja muito bem-vindo aí. Eu quero agradecer aqui, né, ao Cristal Studio, nossa casa maravilhosa, que estrutura, não é Que mesmo? estrutura Que é fantástica. um cara da rádio aí de muito longa data, né? Você deve ter pirado aqui. E também agradecer ao Hub GI, nosso patrocinador aí, né, que proporciona às pequenas e médias empresas um crescimento estruturado e vendas previsíveis com inteligência artificial. Então, muito obrigado à nossa casa, ao Cristal Studio, muito obrigado também ao Hub GI. Ô Guto, você chegou brincando aqui, né? Você se sentiu meio pressionado de vir aqui depois de grandes nomes, como o Rafael Reis, meu grande amigo de adolescência aí, né? Fantástico, Super especialista aí, fantástico, né. Rafael. Ele sentou aqui algum tempo atrás aqui, alguns meses atrás, mas quem conhece o seu trabalho aqui sabe que você já está nesse mesmo palco faz tempo, né, Desde 2012 no digital, desde 2002. E talvez por trás desse bom humor aí tenha um baita percurso que eu já até com sei, certeza. né. Então bora começar, como foi que você virou o cara que hoje ajuda empresas e CEOs a se posicionarem tão bem no digital? Eu sempre trabalhei com comunicação, Alisson. A comunicação sempre teve na minha vida, sempre teve na minha trajetória, né, e eu vim para Campinas, muito cedo, né, eu vim para Campinas, eu não tinha nem habilitação ainda, não sabia nem dirigir ainda, não Você foi nascido e criado aqui? não, eu sou natural de Mogi Guaçu, Mogi Guaçu, sensacional. sou natural de Mogi Guaçu, vim para Campinas para trabalhar no rádio, para trabalhar na Rádio Cidade de Campinas, né, o meu primeiro chefe aqui na Rádio Cidade foi o Cris Correia, que hoje ele é coordenador de uma emissora muito famosa e americana, né, e eu vim para cá para trabalhar em comunicação, né. Antes, lá em Mogi Guaçu, eu trabalhei na Nova Onda, como operador de áudio, Olha só, na Nova Onda nova onda, FM, cara. né, e logo depois surgiu uma posição de locutor e lá que eu tive a minha primeira posição de locutor. E eu entrei no rádio através do Reginaldo, da educadora. Eu e o Reginaldo, nós nos conhecemos em Mogi Guaçu, a gente virou amigo em Mogi Guaçu, e um dia a gente estava lá e ele falou assim: "Poxa, você já conhece um estúdio de rádio?" Eu falei: "Nunca fui". Aí, um dia ele me levou lá, eu pisei no estúdio e nunca mais saí, Que legal, hein, cara. nunca mais saí. E como que você chegou no digital? Como que você se formou aí especialista, especialmente que é B2B, a gente não tá falando de qualquer tipo de posicionamento, né. Sim. O digital ele aconteceu na minha vida, de uma forma, assim, muito interessante, porque eu saí do rádio para assumir uma cadeira de marketing, né, numa instituição de ensino, onde aqui em Campinas, que é onde tem um colégio e tinha uma faculdade também. Então eu fui chamado para dar aula inicialmente nos cursos de publicidade e propaganda, lá tem um curso de rádio e TV, né, nessa instituição, e durante esse percurso surgiu a oportunidade de assumir a cadeira de marketing, né, então eu deixei o rádio, fui para essa cadeira de marketing, né, no ano de 2007.
né. Antes de assumir essa cadeira, eu fiz um intercâmbio na Finlândia, eu fiquei 45 dias na É, Finlândia, na terra da Nokia. né, eu fiquei 45 dias lá, eu tive a oportunidade junto com 4 outros professores, né, de conhecer todo o sistema educacional da Finlândia, que foi fantástico, foi uma experiência fantástica para mim, na época eu era professor, e também eu fui com 4 Incrível, hein. com 4 outros professores, e a gente fez esse percurso de 11 cidades na Finlândia, falando do Brasil, foi um intercâmbio do Rotary Club, né, O Rotary também só mandando bem o nesse Rotary é nessa fantástico, troca aí. é uma instituição fantástica. Fiz algumas palestras Para com quem não sabe, o Rotary Club é a maior instituição não governamental do mundo, que faz verdade, muita coisa, e a legal. gente nem sabe onde tem a ação do Rotary Club, coisas assim que movem países, que movem continentes, estão sob a batuta, sobre o planejamento do Rotary, são pessoas fantásticas. Que E eu legal. tive a oportunidade em 2007 de participar de uma entrevista de uma seleção, e fui para a Finlândia, fiquei esses 45 dias lá falando sobre o Brasil, né. E depois nós recebemos 4 outros professores de lá aqui no Brasil, né, nós recebemos eles e eles também fizeram esse mesmo tour aqui no Brasil, falando da Finlândia, falando das coisas fantásticas que tem lá nesse país escandinavo. E aí, logo depois da volta desse intercâmbio, eu assumi essa cadeira de marketing, né, e eu cheguei lá e eu tive um problema, e eu cheguei lá com um problema muito sério, né, onde o meu aluno do colégio estava saindo do colégio e não estava ficando na minha No faculdade. técnico, né. Fazia o Exatamente, técnico. fazer o técnico e não estava ficando na minha Uhum. faculdade, então eu tinha que resolver esse problema. Na época a gente não tinha Facebook ainda, o Orkut estava morrendo, o Twitter estava Começando. começando, estava ascendendo, e eu vi dentro do próprio colégio, da própria faculdade, um ativo muito valioso lá dentro que era o conteúdo. Então nós montamos um planejamento de marketing digital muito bem estruturado, usando o website, e lá eu descobri o SEO. E lá eu descobri o que que era o posicionamento no Google. Mas eu não fiz isso sozinho, lógico, eu abri uma concorrência, contratei uma agência, né, que Era atuou especialista em exatamente, que eram cadastro. especialistas, e aí junto com essa agência a gente montou esse projeto fantástico que a gente conseguiu um posicionamento grande no Google, o foco era no caso do colégio eram os pais, né, o público-alvo eram os pais, e depois da faculdade o público-alvo era o próprio aluno, que tinha que decidir para onde ele ia, e a gente tinha que trabalhar dentro daquele portfólio, daqueles cursos que a gente tinha lá dentro da faculdade. Então a gente, através de blog, a gente criou vários blogs dentro, a gente usa o WordPress, né, e dentro desse site a gente criou vários blogs lá dentro, usando exatamente a expertise e a experiência dos professores e dos coordenadores. E deu muito certo, deu muito certo. Até hoje eu tenho uma gratidão enorme por aqueles professores, aqueles coordenadores. Na época o diretor era o Dr. Pedretti, aqui de Campinas, né, que acreditou muito no nosso trabalho e incentivou os professores a escrever conteúdos. Então eu tive a oportunidade de colocar no ar conteúdos inéditos que ainda não estavam, Olha, né, na sensacional. internet, experiências únicas dos professores, a Isso em experiência deles. 2007, 2007, 2008 e cara, foi 2009 o começo foi o ali do começo, SEO aqui no foi o Brasil. começo. Para o pequeno empresário, pequeno e médio empresário que não sabe muito bem o que que é SEO, dá para dar uma tecla SAP aí para ele? Sim, claro. O SEO, se a gente traduzir a sigla, é o Search Engine Optimization, ou seja, é a otimização, para os mecanismos de busca, né. O que que é um mecanismo de busca? É o Google. O Google é um Hoje é o mecanismo de Google, né? Google é o maior de todos, que concentra, quase que 98% de todas as buscas no mundo, né. E o outro buscador era o Yahoo, né. Aqui no Brasil tinha o KD. Morreu. Você lembra do KD? O Cadê foi o primeiro. Foi o primeiro. O Cadê E foi o depois o primeiro. Google comprou o KD, É, né, ele foi exatamente. comprado pelo Monopólio Google, geral mesmo, e né. virou um monopólio geral, É, é. né, O então Cadê era o mais forte aqui no Brasil. é isso, é a otimização do website, né, e hoje das redes sociais também, hoje para o B2B, o LinkedIn, é a otimização desses canais para o mecanismo de busca, né. E a gente deve muito, a essa mudança que aconteceu no comportamento do usuário da internet que houve durante a pandemia, porque todo mundo foi para casa,
né, e o Casa/internet, né. barra internet, exatamente, foi todo mundo para online, então Aham. mudou o comportamento do usuário, Muito né, rápido, né. muito rápido. E aí as grandes big techs sentaram para conversar nessa época, falou: "Olha, mudou o comportamento do usuário na internet, o que que nós vamos fazer?". E uma das diretrizes que foi colocada ali, foi que o Google passaria a indexar todos os conteúdos das outras big techs, porque até então ele não indexava muito bem aquilo. Né, ele deixava para a segunda página, ele até lia, mas não indexava, então ele Uhum. dava prioridade para outras coisas. Hoje Sim, não, hoje você encontra na primeira página, artigos escritos no LinkedIn, você encontra perfis do Instagram que vão responder algumas perguntas que a gente faz no Google, perfis do Instagram de especialistas ou de influencers que respondem e aquilo. primeira página. Primeira página, primeira Legal, página. Então a gente teve essa mudança muito grande do Google com o advento da pandemia. Então para o legal. pequeno e médio empresário entender como é que é isso, é a otimização nada mais do que você transformar o seu website num canal de informação que ele entregue valor. O Google está sempre perguntando isso para as empresas e também para os profissionais, para os consultores que têm um website. Quem é você? O que você faz? E qual que é o valor que você tem para entregar para a internet? Se você conseguir definir isso muito bem na sua estratégia, né, através do conteúdo, né, através de otimizações técnicas, existem técnicas de ajuste do website, mas o mais importante é o conteúdo. Né, o ajuste técnico faz parte do processo, porém, se você não tiver um conteúdo que Que agrega conecte, que agregue, que leve valor para o seu público, você dificilmente você vai conseguir atingir os seus objetivos. legal. Trocando em miúdos aqui, até para dar um corte aqui, né, o SEO, né, para o leigo, é você transformar o seu site, o seu blog, né, qualquer, website principalmente, num gerador de conteúdo de valor para que o Google entenda e na hora que o cliente ali, o usuário da internet, digitar alguma coisa relacionada ao seu negócio, alguma busca, o Google vai mostrar esse site em primeiro lugar com relevância e gerar ali uma atração, uma Hum, possibilidade, uma vitrine para o seu negócio. Basicamente é isso. exatamente. Ele só está ali na primeira página porque ele respondeu da melhor forma possível aquilo que o usuário digitou para perguntar no Google. Então ele está ali, aquelas empresas estão ali naquelas 10 primeiras posições, que é a primeira página, ele está ali por mérito. O Google avaliou, ele entrou num crivo de mais de 200 critérios de avaliação, e o Google encontrou ali, A sua empresa é relevante para esse isso, conteúdo aqui, exatamente. né, A então sua empresa está respondendo de uma forma, concisa, de uma forma, forte aquilo que o meu usuário está colocando legal, na bacana. busca. Eu percebi, ô Guto, de uns tempos para cá, de uns anos talvez, claro que isso vai depender, o anúncio no Google é mais ou menos como ações, né, Sim, você tem ali o é um leilão, um leilão, é um leilão. exatamente, né. Mas eu percebi uma quantidade muito maior de anúncios nas primeiras páginas. Teve uma mudança, teve alguma diretriz nesse sentido? Porque geralmente dava-se muito valor aí ao conteúdo e eu percebi um pouco ali, com o tempo, que tem muito mais anúncio nessa primeira rolagem, nessa segunda rolagem. Sim, o Google ele ganha dinheiro realmente da venda de anúncios, Sim, né, então nós temos 4 posições de anúncio em cima e 4 posições embaixo, né, da primeira página, além do mercado pago, né, além do Google onde você se você tiver um e-commerce, você através de anúncios, você consegue colocar o anúncio dos seus produtos ali. do lado aqui, É né. isso, exatamente, São exatamente. A 4 gente não tem mais posicionamentos, aquela barra lateral, a gente não não tem tem. mais aquela barra Ah, lateral, ficou tudo em cima, por causa exatamente da verdade, tá tudo se você perceber, até por causa do advento do do smartphone, smartphone. né, aquela barra lateral atrapalhava A muito maior a parte visibilidade. dos internautas hoje acessa o conteúdo pelo mobile, né, Depende do segmento, no meu caso no B2B ainda é através do desktop, desktop. ainda é. Porém, a gente não negligencia na nossa estratégia de Opa. B2B de jeito nenhum o mobile. O mobile é um canal muito forte de acesso E aumentando, também né. e está aumentando cada vez mais,
né. Legal. Então essa mudança que você falou dos anúncios exatamente aconteceu, né. A gente tem 4 anúncios em cima e 4 espaços de anúncio embaixo, além da possibilidade de, empresas de e-commerce anunciar os seus produtos lá, né. E na primeira página não tem só links de páginas que levam para os sites. Você tem também imagens e você tem também vídeos, né. E agora a gente tem um espaço para inteligência artificial. Se você acessar o Google Verdade, ele hoje tá dando um alôzinho ali, né, exatamente. o Gemini ali tá E esse é o novo jogo do SEO, né. é. Todo ano, né, eu queria que você tivesse perguntado isso pro Rafael Reis quando ele Ah, passou é? aqui. Quando ele voltar, você, por favor, deixa essa pergunta. Eu vou fazer essa Deixa. pergunta Faz aí pra ele, faz pra ele, faz pra ele. eu vou Faz fazer pra ele. Pode fazer. eu vou fazer essa pergunta para o Rafael Reis. Falar: "Rafael, o que que você acha dos profissionais, dos gurus que matam o SEO todo ano?" Ele vai saber responder bem isso. Ó, legal. Hoje o grande jogo do SEO também, além do posicionamento nas 10 primeiras, posições, né, e também ter a sua imagem, o seu vídeo posicionado na primeira página, existe também, você se tornar uma referência tão forte, que o próprio Gemini, ele vai buscar no seu site aquela referência para poder gerar aquele conteúdo, de inteligência artificial. Inteligência artificial, que é aquele resuminho Que é agora, aquele né. resuminho e ele coloca o favicon do seu site, que é aquele logozinho pequenininho que fica lá em cima, lá no Sei, no sei, no sei. navegador, que a gente chama tem o nome técnico de favicon, e ele pega aquele favicon seu e coloca lá com o link do seu site. Olha Então, só. você sabe que a inteligência artificial foi buscar no seu site referência para poder responder aquela pergunta do usuário do Google. E isso quem tá decidindo é o Gemini. É o Gemini, é Tipo, ele que junto com o decide. algoritmo do Google, Exatamente, obviamente, falou assim: "Pô, você é exatamente. mais relevante que eu puxei a informação Eu de não tenho você como aqui". pagar o Gemini para poder colocar o meu Tem que ter conteúdo ou o gostinho. conteúdo do meu cliente ali. Tem que ser muito competente, tem que ter uma estratégia muito forte de conteúdo para poder ser referência até a inteligência artificial do Google ir lá buscar dentro do seu website aquele pedaço de conteúdo para poder responder uma pergunta. Legal, bacana. E hoje você é sócio da Orlen. A Orlen basicamente ela está muito focada, né, Sim. no SEO para B2B. Conta um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo, qual é a abrangência, qual é o tipo de cliente que vocês estão atuando e como que principalmente vocês estão conseguindo ajudar esses clientes a prosperarem melhor. Sim, hoje o meu sócio Lucas, o Lucas Pires, a gente trabalhou juntos, e ele era gestor de marketing de um projeto onde eu atuei como consultor, e ele ficou 2 anos nesse projeto e depois ele saiu, foi para uma outra empresa do setor de tecnologia, ficou 2 anos e meio lá também, ele me levou junto para esse outro projeto. Então a gente tem trabalhando juntos antes de virar sócio, a gente, tem mais de 4 anos juntos trabalhando nessa trajetória e durante esse período a gente desenvolveu uma amizade, né, fora do trabalho dele também, ele me atendia também em alguns projetos meus, Ah, legal. né, Você é então a gente cliente também. exatamente, ele também atuava dentro dos meus clientes também, além de eu atuar. Então a gente foi desenvolvendo essa amizade, e aí ele resolveu, sair desse emprego onde ele estava, né, dessa gestão de marketing onde ele estava, na empresa de tecnologia, e a gente decidiu montar a Orlen. Mas eu atuo como consultor desde 2012, né, então eu vim atuando. Então a gente abriu um novo projeto, abrimos um novo CNPJ e criamos a Orlen em novembro de 2023. A Olha o empresa crescimento aí já foi, de mais de uma década, com né. certeza, com certeza. Legal. Então a gente conseguiu montar a Orlen e a entrada do Lucas conseguiu dar mais abrangência no portfólio de prestação de serviço nosso, né. Ele entendeu desde o primeiro contato que eu tive com ele, aliás, eu ajudei a contratar o Lucas, né, nesse cliente meu, que eu tinha cobrado esse cliente já há muito tempo, falou: "Você precisa ter um gestor de marketing". "Ah, então vamos para o mercado". Então a gente foi para o mercado, o Lucas apareceu, eu entrevistei o Lucas, e acabamos contratando o Lucas, né, e eu fiz todo o treinamento, toda a integração dele no cliente, ajudamos a criar, eu junto com ele, esse departamento nesse cliente, onde não havia ainda esse departamento, né. Então junto com ele a gente criou esse departamento de marketing. E aí o Lucas vindo para essa sociedade, ele conseguiu dar mais amplitude no meu trabalho, né, então eu consegui dar mais, um atendimento 360 para o meu cliente. Ah, Falando do perfil do meu cliente, dos nossos clientes hoje,
basicamente são, empresas ligadas ao setor industrial. Indústria mesmo da transformação, né, que pegam um produto e transformam em outro produto, ou num equipamento, ou numa máquina e entrega esse produto. E também todo esse meio ambiente que está em volta da indústria, né, de prestadores de serviço, que vendem produtos, serviços e componentes para a indústria também. Tá bem Está segmentado bem hoje. segmentado Vocês hoje. entregam 360 A hoje, gente a consegue integrar. logística. Nós temos um cliente do setor de fabricação de máquinas pesadas, máquinas com ticket alto, a partir de R$ 300.000 são as máquinas que eles vendem, e a gente dentro desse cliente, a gente conseguiu, basicamente terceirizar todo o departamento de marketing deles. Eles não têm um gestor de marketing, e eles nos contrataram exatamente para suprir esse gap que tinha lá dentro de alguém especializado em comunicação. Então hoje eu e o Lucas, uma vez por semana, a gente está dentro desse cliente, a gente tem reuniões estratégicas, a gente Legal. a gente ajuda esse cliente em todos os aspectos do marketing, desde marca, atuamos muito forte junto ao departamento comercial, os canais de web, a gente auxilia o RH na comunicação interna, né, a gente dá apoio para o RH nas comunicações internas, nos eventos internos, como a CIPAT, por exemplo. A gente que fornece todas as artes para eles, o planejamento do marketing da comunicação interna está focado no RH e a gente só dá esse apoio, tecnológico, esse apoio de tecnologia, esse apoio de comunicação para o RH, Muito bom, Silvio, né. muito bom. Deixa eu voltar no assunto aqui para a gente não perder também o gancho, que a gente estava falando de buscador, né? Estava falando de Uhum. IA. Eu tô acompanhando, tô super por dentro do assunto de IA para negócios. Fiquei apaixonado. Aliás, nós nos conhecemos, né? Exatamente. Numa Numa formação. formação de inteligência artificial focada em negócio de uma grande companhia. E o que eu estou percebendo, né? É, que nem acho que foi essa semana que a Perplexity lançou um navegador próprio. Uhum. Hoje, por exemplo, no chat GPT, se você fizer uma busca, ele já te coloca meio que parece o Google, a interface toda do Google Sim. ali, ele já te dá referências e tudo mais. É uma tendência consolidada, é uma tentativa das empresas, das grandes de IA, de pegar uma fatia desse mercado do Google, que a gente sabe que é um monopólio gigante Uhum. hoje. E qual que é a sua visão aí para os próximos, não dá para falar de anos, né, agora, tem que Não, falar de tem que meses, falar né, de meses, é e verdade, olha, às vezes semanas, né. é verdade. Qual que é a sua visão é isso mesmo que está acontecendo? É uma tendência real e isso vai acontecer, de forma mais, intensa, eu acho que a partir do ano que vem, mais, que é com a consolidação dessa questão da busca, né, sendo feita através do IA, né. A gente percebe hoje que a referência ainda é o Google, né, é onde aonde a IA vai buscar algumas referências, porém ele já está buscando, ele já navega na internet. Né, tanto que em algumas LLMs você escolhe lá, navegar a internet ou não, né, então Sim, você pode trabalhar com o conteúdo que está lá dentro, né, ou você pode trabalhar com o boa, conteúdo que ele vai buscar na internet. legal. Então essa busca dele na internet vai ficar cada vez mais intensa, e essa concorrência com o Google vai ser bom. Ah, o SEO vai morrer? Não, eu ainda tenho que ser muito bom no meu Nossa, conteúdo. não, o SEO vai servir para não só para o Google, para todos os mecanismos de Exatamente. buscas que forem surgir, Exatamente, não é isso? exatamente. Eu vou ter que Tá. ser ainda melhor, eu vou ter que ser ainda melhor nas minhas estratégias, na qualidade daquele conteúdo, naquele conteúdo inédito que eu coloco no website, nas redes sociais, no LinkedIn do meu cliente. Eu vou ter que ainda ser melhor, porque agora eu tenho um outro cliente, além do Google, que vai buscar as informações lá dentro, eu tenho as LLMs. Tá, essa história de IA está mudando muito rápido, né. Você estava me falando que você tem se especializado em IAs, em especial na área de marketing, né. Sim. O que está em voga? O que que é o must do momento? Qual que é, o que está se falando hoje em dia na boca do povo do marketing aí para o seu segmento? Olha, para o nosso segmento, a gente tem as LLMs que são, voltadas para criação, né, desenvolvimento de imagem, Agora desenvolvimento o GPT chegando, né. chegou chegando agora com uma ferramenta de criação de imagens que a gente está Ninguém esperava, né.
Ninguém esperava e o legal das redes sociais e também das LLMs é exatamente essa concorrência, né, capacidade de processamento, capacidade de entregar ferramentas, né, então isso que é o A gente sai ganhando, né. que a gente que sai ganhando. E dentro da área de marketing, a gente tem não só as que estão criando imagens, as que ajudam a gente na geração de conteúdo, e a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo gerado através da LLM, né, das inteligências artificiais. A gente sempre procura, eu acho que todos os profissionais de marketing têm que, entender isso. Use a inteligência artificial como um aliado, uma ferramenta, mas ainda busque no humano, no capital de conhecimento que você tem dentro da sua própria empresa e dentro das empresas onde você atua, busque aquele capital humano, porque o humano é que realmente ele traz isso, né, Ou ele seja, usar a eu sempre falo isso, a IA é tipo o cinto do Batman. O exatamente, Walter Batman Longo, já é o Walter Walter, Longo, exato, eu citei aqui várias vezes. Walter Longo. Cara, o Batman já é fodão, né. Aí você põe o cinto dele, o cara fica quase invencível ou invencível. Aham, exatamente. Basicamente é isso. Basicamente isso, mas o foco ainda é o ser humano, né, o É, ser humano, a inteligência artificial nada mais é sem o ser humano, ela não é não é nada. nada. Uma pergunta técnica, o conteúdo eu sei que o conteúdo gerado por IA, ele tem um código que é rastreável ali, né, Sim, dá pra hã, saber que dá pra foi saber. gerado pela IA. O robozinho do Google do SEO penaliza isso? Ele não penaliza, ele deixa de dar a importância que deveria ter aquele conteúdo. Então penaliza de alguma É, forma. de alguma forma, assim, eu não a penalidade, quando a gente fala em penalidade no Google, é você sumir Ah, das buscas, tá, não, né, entendi, a tá. penalidade Que máxima ele é não dá você. tanta relevância assim. Exatamente, ele indexa, você percebe, você vai no Google Analytics, você vai no Search Console, você vai no seu projeto lá do É. do SEMrush, você vê que aquele conteúdo está indexado, mas ele não está performando da forma que você gostaria que aquele performasse. É por conta de ter feito Ctrl C, Ctrl V, Exatamente, então volta para aquele conteúdo, repense aquele conteúdo. Como é que você pode trabalha junto com a máquina, exatamente, né. trabalha junto com a máquina, mas não esqueça do ser humano. Por exemplo, na nossa área que a gente trabalha, estritamente com indústria, a pessoa que eu mais gosto e eu mais detesto conversar é o engenheiro. O engenheiro tem dificuldade de se comunicar, É verdade. mas aquele cara tem tanto conhecimento dentro dele, Você Alisson, precisa extrair dele alguma coisa, se você entendi. conseguir extrair aquilo dele e você conseguir transformar aquilo num conteúdo e você conseguir subir isso, o Google ele vai bater palma para você. É, Porque a trajetória daquele engenheiro, da onde ele veio e o que ele está fazendo hoje, é toda uma coleção de experiências que ele trouxe até aquele ponto de contato que você teve com ele. Então, naquele ponto de contato que você teve com ele, se você conseguir extrair um conteúdo muito bom, você vai, ser muito, feliz no seu posicionamento no Google. Então, a inteligência artificial está aí, o Google está com concorrência, as IAs estão buscando diretamente nos websites os conteúdos, e o trabalho do profissional de SEO, ele está cada vez mais relevante. O trabalho de gerar conteúdo, você olhar para dentro do projeto, no nosso caso, dos nossos clientes, e entender esse valor de conteúdo que tem lá dentro da empresa, né. Então, a grande arte nossa é essa, e está muito ligado ao departamento comercial. Toda vez que eu e o Lucas a gente entra num projeto que exige que a gente esteja presente uma vez por semana, a gente tem essa modalidade de contrato, que uma vez por semana eu e o Lucas a gente está lá dentro, tá dentro do da empresa. cliente. Eu peço uma cadeira pra gente, 2 posições pra gente poder trabalhar dentro do departamento comercial, Olha no só. meio do fervo. É lá que eu vou aprender, é lá que eu e o Lucas a gente vai aprender. É pra lá que você tá gerando lead. É para eles que eu estou trabalhando. Eu falo para o gestor do departamento comercial, eu falo: "Cara, eu estou trabalhando para você, eu estou aqui para trabalhar para você. Eu trabalho com comunicação, mas o meu objetivo é você, eu colocar na sua mão leads cada vez mais Mais qualificados. qualificados. A gente vai ter que fazer uma parceria muito boa, né, é um jogo de vai e vem, de reciprocidade, né, e eu vou pedir para você se organizar cada vez mais na sua gestão de dados aqui dentro, né, porque daí eu começo a trabalhar com TI, eu começo a indicar algumas ferramentas para o cliente, para a gente poder fazer essa gestão de dados lá dentro, para a gente poder ter esse feedback, para a gente poder fazer os ajustes de planejamento,
né. Então, é lá no meio do departamento comercial que a gente aprende isso. Eu trabalho com palavra-chave, Alisson. E Né. as palavras-chaves, elas acontecem ali no departamento comercial. É, Eu ouvindo exatamente. um vendedor, um consultor de vendas, trabalhando, falando no telefone, eu tô ali trabalhando, mas eu tô ouvindo o Atento. que ele está falando. Às vezes uma peça, às vezes uma função ou uma solução de uma máquina, por exemplo, não tem nada a ver com aquilo que aquela palavra-chave que eu achei no manual da máquina. Às vezes Tá na ótica palavra-chave comercial, né. a palavra-chave mais valiosa que eu preciso dela para eu poder me destacar e gerar um lead qualificado naquele projeto, sai da boca do meu cliente, sai da boca do departamento comercial e também do usuário daquela máquina, do usuário daquele serviço, do usuário daquele componente. Legal, legal, Guto. Ainda em IA, falando de inteligência artificial, você acha que a IA pode nivelar o jogo entre empresas grandes e as pequenas? Eu acho que sim, porque eu acho que a grande vantagem é essa democratização do acesso a ferramentas. Tá muito barato usar, né, Tá muito muito barato usar, simples, né, rápido. e a gente tem aquilo que a gente fala de você usar de graça primeiro, você entender Modelo aquilo. freemium, né. Freemium, o Free. modelo freemium que você usa, entende, depois você paga e usa aquilo de forma total. Só que a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre falo isso nas reuniões estratégicas com os meus clientes, toma muito cuidado como você usa a inteligência artificial, olha para o seu colaborador, para o seu consultor que está trabalhando. Está acontecendo esse movimento, muito parecido com o que aconteceu com a entrada do Excel. Não sei se você lembra no começo da década de 2000, quando começou a se popularizar o Excel, 2007 começou tabelas no Excel, e o uso do Excel começou de baixo para cima, não foi um movimento bottom up. O diretor da empresa chegou lá: "A partir de hoje a gente vai usar Excel". Não aconteceu isso. Né, e as pessoas começaram a usar o Excel e depois isso, se perpetuou na empresa. A inteligência artificial está acontecendo da mesma forma. Algumas empresas estão percebendo que a performance da equipe está melhorando e ele não está entendendo por quê. Aí quando ele vai olhar, está todo mundo usando a inteligência artificial, GPT, o GPT. GPT Está todo principalmente, mundo né. usando. E aí eles estão fazendo esse movimento: "Olha, já que está todo mundo usando, vamos Que a vamos gente vamos implantar". O que eu tô percebendo nos meus clientes é que eles não sabem o que fazer com isso direito. Exatamente. Alguns clientes maiores estão montando comitês para poder, sabe, ter um tempo ali Perfeito, de conversar sobre isso. perfeito. Claro que o CEO, os heads ali, eles sabem o que está acontecendo, eles estão Aham. acompanhando, eles usam o GPT também, óbvio, Também, né. também. Mas em termos organizacionais tá meio um momento nebuloso ainda Hum, especialmente para as médias e grandes, sim. que eu percebo. Cara, como que a gente está usando isso? Como que vai ser? Ou como que a gente vai ligar isso com nossa área de TI, com os nossos softwares? O que que a gente vai eleger? A gente já está aqui no Office 365, nós vamos usar o Copilot? Uhum, Nós vamos usar o GPT? Nós vamos pegar uma conta Enterprise? uhum. É esse momento que eu tô percebendo. Espera aí, tem marca, tem cintos do Batman diferentes, com funcionalidades diferentes, né? Com Exatamente. tamanhos diferentes, qual que a gente vai usar aqui pra gente? Você tá percebendo isso? É por aí que tá. Estou percebendo isso e antes de escolher qual usar, a empresa tem que responder perguntas importantes dentro da empresa, que é uma delas, qual que é o problema que eu quero resolver? Qual que é o problema? Tudo começa com um bom diagnóstico, né? Todo bom Exatamente. consultor começa por um bom diagnóstico. É aquela a lição do porquê, né. Por que que você quer usar isso? Ah, É verdade. né, então, primeiro responder essas perguntas. Depois que essas perguntas estão respondidas e bem respondidas, a empresa tem que entender que para ela poder fazer uma implantação de inteligência artificial de forma profissional e onde ela vai fazer realmente a diferença, tá muito ligado com a cultura de dados dentro da empresa. Qual que é a cultura que você tem de retenção e tratamento desses Como dados? TI, tem que olhar para a área de TI, Exatamente. O área de papel informação, de do TI tecnologia. é fundamental. É Eu isso aí. trabalho muito em projetos, eu trabalho muito perto do TI em alguns Muito, projetos. muito. A São gente tá perto. grandes aliados meus, eu tenho muita gratidão por gestores de TI que passaram por projetos, que estão em projetos comigo, que entendem quando eu e o Como tá Lucas. mudando o papel desse gestor de TI hoje, tá Exatamente. passando a ser tem uma empresa que eu presto serviço, é uma empresa de 100 milhões no ano, que a gente tá finalizando o refresh aqui do planejamento estratégico, e uma das diretrizes
agora uma mudança de diretriz o TI passou a ser uma unidade de negócio. Perfeito, Veja só, perfeito. uma unidade de negócio. Eu já vi case, já participei de cases assim com o BI da Microsoft, onde clientes eles implantaram o BI, contrataram uma pessoa específica para o Só para BI, BI, só para tocar BI. para fazer a gestão de dados dos clientes e aquilo ficou tão grande que ele começou a vender esses dados para os clientes dele. Era um projeto, do setor de consultoria sanitária, que trabalhava com a gestão, toda a gestão de certificações de supermercados, grandes redes de supermercados, hortifrutis e restaurantes, e ele sabia tanto dos seus clientes, que ele sabia mais do que o próprio cliente, do business do cliente. Então ele chamava os clientes, falava: "Olha, você quer saber o que que vai expirar no seu estoque amanhã?" Ele fala: "Como assim? Eu sei o que que vai expirar no seu estoque amanhã." Eu sei Eu tudo. sei tudo, eu sei tudo. Ele falou: "Nossa, eu quero comprar isso". Então isso virou uma unidade de negócio dentro Então da veja só, empresa. veja E a só. mesma coisa é o TI. O TI, ele tem um papel fundamental nessa questão da gestão e organização dos dados, para que no futuro a empresa possa investir numa implantação ou numa implementação da inteligência artificial para resolver um problema ou para escalonar aquele negócio. Porque vai acontecer muito, isso vai ficar muito comum, que a entrada da IA pode abrir portas para escalonar negócios no Brasil, né, principalmente no B2B, né, na venda de empresas para empresas, né, então o departamento de TI ele tem um papel fundamental nisso. Legal. Vamos falar um pouco de LinkedIn, Bora. né? Você deu uma ênfase nisso que a gente bateu um papo antes aqui. Uhum. Achei super interessante. O perfil assim dessa rede social também deu uma bombada aí nos últimos Muito. anos, acho que depois até da pandemia. Acho que Aham. foi uma Sim, pivotada deles ali de negócio. sim, com Sei que certeza. aconteceu, mudou interface, mudou timeline, mudou tudo É. basicamente, né? E assim, Plataforma de anúncios a dentro do plataforma de LinkedIn. anúncios, acompanhei alguns números do LinkedIn, cara, fiquei impressionado com o faturamento do LinkedIn, o Uhum. crescimento que teve nesses últimos 5 Aham. anos, coisa impressionante. Dá uma geral pra gente, o que está acontecendo, importância, várias empresas chegando no LinkedIn ou subutilizando. Uhum. Dá uma geral pra gente aquecer esse assunto aí, Guto. É, da lista de redes sociais, o LinkedIn sempre foi o chato, né. É, O chato das redes sociais. Nossa, só o LinkedIn. E tem gente que fala assim: esquece "Nossa", pra lá, deixa pra lá. e tem gente que fala assim: "Nossa, eu tô surpreso com a longevidade do LinkedIn", Pois né, e quem quantos anos você tem essa de bate-pronto? não sei, não tem, Vou vamos, a gente pesquisar. pode pesquisar. Mas o LinkedIn sempre foi o chato, né, porque no LinkedIn, no começo do LinkedIn, era uma rede social para você arrumar emprego, né, era essa assim que o LinkedIn 23 anos, desde aí, 2002, ou né, seja, pertinho da bolha lá. pertinho da bolha, exatamente. Cara, 23 anos para o mercado digital, É muita coisa, top, hein. é muita coisa. E hoje o LinkedIn, ele virou uma plataforma de negócios, ele virou uma plataforma de profissionais, ele virou uma plataforma de influencers, né, muito forte. E hoje a gente usa o LinkedIn para fazer negócio nos clientes. Como a gente falou antes, hoje o Google ele indexa todo o conteúdo do LinkedIn. Ele indexa no seu perfil do LinkedIn, aqueles artigos que você publica lá, aqueles artigos, Indexado facilmente você vai no encontrar Google, né. eles na primeira página do Google, quando alguém perguntar sobre o assunto relacionado àquele seu artigo. Ele vai ser encontrado ali na primeira página tranquilamente. E a Orlen, a gente usa muito forte o LinkedIn, não só a company page da empresa, né, porque toda empresa tem uma company page. Eu vejo muito erro hoje que perfis pessoais com nome de empresa. Tem bastante isso ainda, muita gente que confunde. O tipo, o CEO, o sócio ali. Alguém do marketing entrou, criou um perfil de pessoa e colocou o nome da empresa. Nossa. É muito comum ainda a gente ver isso. Pô, fora que você é um passivo ali, É né, você muito tá com alguém do marketing, não é da empresa, você é um ativo exatamente. digital, É, né. e aquela Ou pessoa deveria ser. aquela pessoa vai embora, leva a senha, leva acesso, você não tem acesso. A company page você consegue eleger, você cria aquela página, você consegue eleger administradores, Administradores. né, E níveis de administradores para poder trabalhar dentro daquela página. mas é um ativo digital, É um né. ativo Como digital o aquilo. site,
uma loja Exatamente. virtual e assim por diante, né. Exatamente. Eu participei de um projeto do setor veterinário, que a gente criou uma página, eu na época que eu era consultor ainda, a gente criou uma página junto com uma agência, eu prestei muito serviço também para outras agências também como consultor. Participei de grandes projetos de SEO, graças a Deus, Legal. e de grandes agências. E num desses projetos que a gente participou, a gente criou uma company page que deu muito certo, teve muitos seguidores, e depois essa rede foi comprada por outra, rede grande do setor pet, e aquela página ficou negligenciada. As pessoas aí a gestão daquela falou: "Não, a gente o LinkedIn, a gente não vai querer É essa fora do página, radar. obrigado, tá fora do nosso radar, beleza". E uma das pessoas que estava no projeto ficou como administrador daquela página, e ele continuou, ele mudou o nome daquela página e continuou fomentando aquilo. Ele criou uma comunidade enorme ali, que depois ele vendeu aquela Ah, company olha page só. para outra rede de pet. Para uma outra, uma Uma terceira. outra terceira, que não tinha LinkedIn, que viu ali naquela oportunidade, e ele simplesmente vendeu. Ele falou: "Guto, me ajuda que eu tô vendendo isso aqui". Aí ele me chamou, a gente Legal. reestruturou, arrumou aquela company page, e ele vendeu aquilo. E ele me contratou com um projeto para reestruturar aquilo e vender aquilo para outro business. Legal. E é aquilo que você falou, é um ativo de Digital. marketing. E hoje a gente usa muito não só a company page, mas a company page dos diretores também. Eu ia fa exato, estamos em rapport aqui. Hum, Eu ia te perguntar isso, eu estou vendo uma movimentação nas big techs principalmente, e também em grandes companhias, de uma certa vinculação, assim, uma vinculação e/ou uma estratégia específica, onde o CEO também passa a ser uma vitrine do negócio. uhum. Eu vou citar aqui o Zuckerberg. Não Pronto, tem como, né, não você tem como. olhar o cara do jeito que ele era ali, todo engomadinho, todo esquisito, reptiliano, né. Reptiliano. Todo Essa repti história é engraçada. essa história é legal, né, a teoria da conspiração. Todo reptiliano lá no congresso, prestando Aham. conta lá, e tal. E, pô, o cara é CEO, dono de uma das maiores big techs aí do Do mundo. mundo. E aí ele teve uma pivotada. Você vê hoje o Facebook dele, o Instagram dele, cara, ele todo mais jovem, ele Aham. todo com estilo, mostrando que ele faz MMA, ele treinando, ele com camiseta, Sim. ele com cabelo totalmente diferente, comprido. Aham. Óbvio que isso não é uma alucinação, é uma estratégia de É uma marketing, estratégia de imagem. óbvio, Uma né. estratégia de imagem. Então, como que é isso? Tá acontecendo isso? Eu tô vendo que há uma movimentação, assim, do CEO, não são todos, mas alguns CEOs também como um embaixador da marca nas redes Hum. sociais. Sim, é muito complicado quando o CEO ele se coloca na frente. Ele tem que fazer uma ponderação muito, séria, se ele vai ficar na frente da imagem, né, da empresa. O que não parece ser uma boa estratégia. Quando ele decide, por exemplo, isso ele tem que ser muito bem assessorado, para ele não cometer, erros, que depois a gente pode falar É, desses e erros. e outra, ele vai morrer também, né, em algum Exatamente. momento ele vai sair, ele Ele não é vai ser CEO perecível, né, para como qualquer sempre. outro humano, né. As empresas também são perecíveis, mas no geral uma empresa pode viver muito mais tempo do É, que um ser humano, né. sim, E aí, como que fica essa passagem de bastão, né. exatamente. Então, essa é uma das ponderações que o CEO, o dono da empresa, o fundador, ele tem que fazer quando ele vai para frente da sua marca. Mas como é que a gente está usando hoje o LinkedIn com o CEO ou os diretores da empresa, né, qual que é o formato mais difundido de empresa hoje no Brasil? É a empresa familiar, né, Mais de 90% das tá aí. pequenas e médias empresas do Brasil, eu estou sendo um pouco modesto, é um número um pouquinho maior que isso, tá, mas eu vou Uhum, falar mais de 90% para não ter erro, mas exatamente. mais de 90% das PMEs são empresas familiares. Exatamente. E o que que acontece com as empresas? O dono quer falar com o dono. O dono quer falar com o dono, é, Muito é negócio verdade. hoje. Eu acompanhei um cliente, recentemente numa Bem feira, Brasil, bem Brasil. Bem Brasil, é isso mesmo, é no fio do bigode, Ainda tem né. muito disso. Eu Tem acompanhei aquela um segunda geração de Exatamente. Eu acompanhei um cliente numa feira internacional em São Paulo, do setor de máquinas, que
fechou muito negócio ali na feira, de máquinas gigantes, né, e quem estava ali? O dono conversando com o dono da empresa que vende a máquina, o negócio foi fechado ali. Lógico que depois isso vai ser passado por um gestor, vai ser passado por um departamento que vai cuidar de todo o trâmite que ele precisa, as questões legais, depois isso vai ser passado para a equipe. Mas o negócio, o business foi fechado, o aperto de mão aconteceu ali do dono para o dono, e a gente usa muito, eu e o Lucas, a gente usa muito isso, né. A gente tem hoje na nossa gestão vários, donos de empresa que nós é que cuidamos do LinkedIn dele, né, e Legal, tá. as publicações, a atualização do LinkedIn dele, O as posicionamento mensagens dele. as mensagens que ele recebe de empresas que ele recebe de outros CEOs que querem falar com ele, falou: "Olha, cara, eu preciso falar com você". Essa pequena frase, "eu preciso falar com você", pode ser um negócio, como aconteceu recentemente, de 40 milhões. Cara, que legal. Aconteceu, através do SEO através do SEO ele encontrou a empresa, através do SEO, depois encontrou o perfil do gestor, fez contato através do LinkedIn e gerou uma venda de 40 milhões para o nosso cliente. Top. Isso tudo é real, está acontecendo hoje, então a gente eu e o E é Lucas, a gente estratégico, é pensado. é pensado, tudo é Ah, pensado, as conexões, primeira coisa que a gente faz, a gente entra no perfil do cara, a gente dá uma limpada no perfil dele. A gente tira todo mundo que não interessa para o business dele lá. Cunhado, cunhada, parente, a gente tira todo mundo, a gente desliga todo mundo. "Pô, mas você me desligou". "Não, não fui eu, foi o meu foi gestor que tá com a gente, né. segura a onda aí, segura a onda que não tá comigo", e a gente começa a trabalhar dentro das diretrizes do LinkedIn da mesma forma que a gente trabalha com as diretrizes do Google, né. Então ele começa a performar melhor, começa a aumentar o número de seguidores, ele começa a aumentar o número de conexões, a qualidade das conexões que ele está fazendo. E isso tudo ligado também à company page dele, né. Então a gente consegue juntar a atuação da company page e a atuação do LinkedIn desse gestor para gerar negócio, para gerar business, posicionar os artigos dele. Eu tenho clientes fantásticos que geram conteúdos, que gostam de escrever, e a gente pega tudo isso, coloca no LinkedIn dele, o Google lê, bate palma, coloca na primeira página do Google e a gente consegue gerar um lead Cara, super qualificado. LinkedIn para o Google, Do né. LinkedIn para o Google. Que Do legal isso LinkedIn para o aí. Google. Eu tenho dedicado um tempo bom, a gente é bem conectado no LinkedIn, eu e você. Sim, sim, sim. Acho que desde novembro do ano passado eu comecei a Hum. escrever de E novo, você percebeu a diferença? percebi Depois que você começou a movimentar? total, total. É. Teve um post meu agora que, cara, viralizou, mas um post um pouquinho fora, assim, né, porque eu tenho quatro, né, agora 4 com a inteligência artificial. Eu falo de governança, planejamento, sempre fui um cara de vendas, Uhum. né, treinamento de vendas, gestão de vendas, comportamento, pessoas, cultura e inteligência artificial agora aplicado para negócio. São todos assuntos muito importantes no São LinkedIn. 4 blocão assim. Todos esses assuntos que você falou, são Mas todos eu muito tenho importantes no como se LinkedIn. tipo assim, eu fui um dos primeiros treinadores comportamentais no Brasil, Uhum. mas ficou meio quieto, assim, né, durante um tempo. E aí eu pus um postzinho lá, tal, uma coisa meio achei meio boba até, mas falei: "Ah, Você tá percebeu legal, bonitinho". Cara, deu deu mais de 400 curtidas, que no LinkedIn isso é é bastante bastante, coisa, é bastante, e uns 100 compartilhamentos. é bastante. Aí eu falei: "Caramba, cara", e um monte de gente me seguindo, um monte de gente e gente relevante, gente de Hum, empresa, gestor de RH, né. Eu falei: "Cara, que e de loucura". repente você começa a receber solicitações de conexão de pessoas muito importantes que talvez a você, se você batesse na porta dele lá, ele não daria a mínima importância. Pois aí você me confirma como especialista. É uma impressão minha, né, ao longo de vários anos, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que quando eu comecei em carreira solo, que foi 2007, eu comecei com treinamentos e palestras de vendas, né, Ok. e já com um site já otimizado, Uhum. com carta de vendas, com CTA no final, e e já tudo mais nessa linha. Eu tenho uma percepção de redes sociais, assim, que a grande maioria porque a gente posta um negócio e óbvio, todo mundo: "Putz, será ninguém curtiu ou curtiu pouca Uhum. gente, ou pouca gente interagiu e tudo mais", mas esse pessoal que curte, que interage, é muito pouco perto daqueles que estão olhando o conteúdo. Sim.
Uhum, A grande maioria, e eu comecei a prestar atenção nisso. Por exemplo, eu sou um cara que consumo bastante conteúdo, mas eu não interajo tanto assim. uhum. Agora no LinkedIn eu interajo, porque eu sei que o LinkedIn promove Sim, quando você interage, tá. Então exatamente, eu passei a interagir, mas no exatamente. geral, eu sou mais low profile como consumidor de redes sociais. Aham. Eu não sou de ficar curtindo, né, tal, 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 que nem eu sou o cara do Facebook ainda. Quando eu quero te fazer time passar time é tiozão, né. Tiozão. Tiozão, né, tiozão é no Facebook, né. Aí eu tal, mas eu não curto, eu não fico fazendo nada, só fico passando. Uhum. A grande maioria é assim, né. A grande maioria ainda é assim. E no LinkedIn, quando você recebe uma interação, Alisson, é porque realmente aquele conteúdo que você escreveu, ele fez alguma diferença. Ele tocou de alguma forma aquele empresário, ele tocou de alguma forma aquele gestor de RH, você que é da área de treinamentos, principalmente, você fala disso. Então tenha certeza que no LinkedIn, quando você recebe uma curtida, quando você recebe um comentário, então, quer dizer que aquilo tocou de alguma forma aquela pessoa, que ela se sentiu você gerou aquela Hã, vontade nela de complementar aquilo que você está falando ou de confirmar aquilo que você está porque o falando. LinkedIn, a dinâmica de interação é Hum. diferente do Instagram. É muito mais sólida, é muito mais rápida as Menor coisas. também, né, Exatamente. se é um percentual menor, mas é mais sólido. As coisas acontecem muito mais rápido no Instagram e no Facebook, dentro do Meta, né, que a gente fala, dentro do Aham, ambiente Meta, aham. acontece as coisas são muito mais rápidas lá dentro. No LinkedIn, a coisa mais próxima, é um ambiente profissional, é um ambiente onde se você conseguir desenvolver uma linha de conteúdo, esses 4 itens que você falou, que você Os pilares da minha atuação de negócio, como cara, consultor, né. todos esses pilares que você disse são muito importantes no LinkedIn. Então se Pronto, precisa você desenvolver, conversar melhor. se você desenvolver uma linha editorial onde você escreve conteúdo para cada ponto, para cada tema desse, e a gente começar a olhar nas estatísticas da sua página, quais que foram as mais curtidas, e a gente vai conseguir identificar dentro desse portfólio de conteúdos que você coloca, a gente vai Uhum. conseguir entender, qual desses conteúdos o seu público ele se engaja mais, né. E às vezes você pode entender também que aquele conteúdo que você mais gosta não está engajando. Então o que que a gente tem que fazer? Eu já percebi isso, com A gente certeza. tem que olhar para esse Aquele conteúdo. quando eu achei que não ia dar nada, deu 400 curtidas, 100 Exatamente, compartilhamentos. exatamente. Então olhando dentro das suas estatísticas do LinkedIn, do seu perfil e da company page da sua empresa, a gente consegue desenvolver essas estratégias. E você também, com o passar do tempo, vai ser reconhecido pelo LinkedIn, se transformando num top voice da área onde você atua. Esse é o pico, é É o é o o é o máximo, o é auge, o né. auge do seu perfil pessoal no LinkedIn. Uma outra mudança que teve no LinkedIn, que eu foi por acaso que eu soube, mas de fuçar ali também. Eu recebia, agora eu parei, porque eu parei também, né, mas eu recebia direto aquele convite por: "Olha, comente esse artigo colaborativo, não sei o quê", eu sabia que isso poderia gerar Aham. top voice. Sim. Aí eu comentava todos, né. E aí, de repente, eu recebi uma notificação lá que falou assim: "Olha, esse tipo de top voice não vai mais tal, vai perder, já era". Daí eu Uhum. parei de comentar. Você é um dos poucos especialistas convidados Aham. para Sim, sim, essa área. eu Pô, pô, recebi muito. animado, né, Aham. e tal, e escrevendo. Quando eu fiquei sabendo, eu falei: "Quer saber? Vai se catar, meu, vou ficar pra que eu vou fazer isso aqui? Que eu ganho com isso aqui, né?". Qual é a contribu o que que eu vou receber É, depois dessa com aí essa contribuição? qual que é o rolê disso daí? Como funciona? Esse rolê foi transferido para a company page. Se você é gestor de uma company page, eu e o Lucas a gente faz a gestão de várias company pages. Esse rolê que você falou foi transferido para as company pages. A company page indica, por exemplo, eu tenho um cliente que é do setor é especialista em acrílico, e ele atende grandes empresas também de um dos setores, que é o setor de farmacêutico e alimentício. Tá. O acrílico ele consegue produzir peças que são usadas dentro do processo produtivo, da linha de produção dessas empresas. Então dentro da estratégia a gente segue e participa dos conteúdos dessas empresas. O LinkedIn está avisando a gente: "Olha, a Nestlé fez uma publicação que vale a pena você ir lá comentar". Ele me avisa.
Olha só. Ele me avisa. Então eu entro lá e vou ver qual que é essa publicação, né, que a company page do meu cliente está seguindo, e eu analiso junto com o cliente qual que vai ser a interação que a gente vai fazer lá. A Interessante. gente só vai curtir? A gente vai compartilhar também? Isso tem muito a ver com o nosso business? Isso tem a ver com um projeto que a gente participou nessa empresa? O que que vale a pena a gente comentar? Então, junto com o meu cliente, a gente escreve um texto e faz um comentário e marca pessoas que participaram daquele projeto, a gente marca na company page da empresa. E aí, esse meu cliente, ele também recebe esse aviso, né, "Olha, a sua company page, publicou na company page da Nestlé", entra também. Então aí ele como pessoa, ele também participa, ele vai lá e curte e complementa e faz a interação, marca a própria empresa, marca no caso eu dei o exemplo da Nestlé, mas e marca também gestores da qualidade, por exemplo, que participaram daquele projeto com ele. Então você cria essa proximidade, você ajuda através desse movimento que o LinkedIn fez de tirar da pessoa, do particular e levar esse rolê para a Opa. companhia, Hã, para a company page, então ele ajuda você a ficar como top of mind, a pessoa sempre vai lembrar de você, da sua marca e tá. e e E da eu devo pessoa. quando me chamam lá como especialista, você me recomendaria continuar Eu recomendo, escrevendo? recomendo Ah, você você continuar. parou, eu parei de escrever, parei de ser É, convidado. é assim, você para de ser convidado, mas quando aparecer, volta. Escreve. Você não precisa ser muito específico, É, seja breve no seu comentário, rapidinho. seja breve no seu comentário, Tá. mas tenta responder de uma forma real mesmo. O que que você acha daquilo lá, O que né? que eu O que que faria? você faria naquela situação? Então, Tá, continua aquilo, você beleza, tá bom. você vai você vai, Como que eu faço pra ser enriquecendo. convidado de novo? Isso vai acontecer, eu Em não algum sei, eu não momento? tenho essa resposta. Em Algoritmo. algum momento o algoritmo vai falar: "Olha, eu vou mandar isso aqui para o Alisson, vamos ver se Eu ele". estava recebendo, assim, 2 vezes por semana, Aham, pelo menos, assim, sabe. aham. Porque eu comecei a responder vários. Sim, sim, sim. Beleza, tá Então bom. essa contribuição que você faz também vai, agregar pontos para sua relevância no LinkedIn, com Entendi. certeza. Ô Guto, cara, assim, muita experiência, bom papo aqui, nós Obrigado, bom papo, viu. obrigado. Um outro episódio aqui. Qual que foi o projeto, cara, que você mais se orgulha de ter feito até hoje na sua trajetória? O projeto que eu mais orgulho, que ele está comigo até hoje, depois que eu virei sócio do Lucas e ele migrou pra Orlen, ele saiu da consultoria e migrou pra Orlen, é um projeto do setor de laboratorial e pesquisa científica. Quer falar mais? Pode falar o nome? Pode, você que tem é você que tem que saber se não tem um compliance aí, Não, não tem, não NDA. tem, não tem. É a CMS Científica do Brasil, que é uma empresa, uma importadora de produtos para laboratório e produtos para pesquisa científica. Ele faz até a distribuição de produtos controlados, que Legal. ele tem que ter permissão da Anvisa, tem que ter permissão do Exército, para poder importar e comercializar esses produtos. E ele está comigo há mais de 10 anos, esse projeto, né, e a gente conseguiu, implementar esse projeto de uma forma muito positiva, que quando eu fui contratado, eles me encontraram no Google, né, como especialista em SEO, eu fui levado para essa empresa, e aí eu fui fazer a minha apresentação para o diretor, fui explicar para ele o que que eu fazia, e o diretor, o Márcio, ele olhou para mim e falou assim: "Cara, eu sei o que você faz, você não precisa explicar para mim, vai lá, o departamento comercial tá lá, o gestor comercial tá lá", na época era o Sérgio, ele me ajudou muito, né, e aí a gente começou esse trabalho, ele falou: "Eu quero resultado, eu sei o que você sabe fazer e vai lá e faz resultado". Essa atitude do gestor, do dono da empresa, de contratar um cara especialista, colocar ele no lugar certo e falar: "Vai, que eu tô aqui te dando apoio, o que que você precisa?". "Ah, eu preciso contratar isso, eu preciso mudar o seu site de servidor de hospedagem, me passa, quanto que custa isso, vamos embora". E esse perfil, arrojado desse gestor, é que me proporcionou entregar para ele o que eu entrego hoje. Hoje, quando ele vai buscar um fornecedor novo, ele tem um portfólio muito grande de produtos, o site dele está com, acho que com mais de 17.000 páginas no site dele, tá gigante o projeto. A gente tem o Cadu lá hoje, que é o gestor de marketing, é um baita de um parceiro também, que entende do que a gente faz, que fomenta e a gente consegue fazer uma entrega. Então, esse projeto da CMS Científica para mim hoje é o meu maior projeto Que legal, cara, parabéns e aí. e a gente consegue trazer uma entrada de leads para hoje ele vende para todas as grandes universidades do país, todos os grandes, laboratórios de pesquisa hoje, ele vende para esses laboratórios, todas as grandes farmacêuticas do Brasil compram com ele,
né, então isso é um grande orgulho que eu tenho dentro do meu portfólio, e eu Bom, consegui atingir um grande objetivo eu sempre falo com o Lucas, o grande jogo nosso é que o cliente não consiga mais enxergar o business dele sem a nossa atuação. sensacional, valor estratégico mesmo. Esse é um grande objetivo nosso. É a mesma É, coisa quando a gente tem um filho. Quando a gente tem um filho, o jogo é manter aquela criatura viva, né. não é? É verdade. Quando aquilo cai na sua mão, eu tenho que manter isso aqui vivo. Muda tudo, né. Muda tudo, muda tudo. Então o projeto que a gente desenvolve de comunicação é exatamente isso, a gente fazer um trabalho, tão essencial para o cliente que o cliente não vai ver mais o business dele sem a nossa atuação. Sensacional, A cara. gente não é eterno, né, a gente vai passar, o cliente vai passar, o cliente pode vender a empresa: "Ô Guto, valeu, vendi a empresa". Parabéns, né, vamos para o próximo, né, mas a gente conseguiu imprimir ali um trabalho excelente que a gente conseguiu. E hoje, Tudo no registrado. caso desse cliente, hoje quando ele vai negociar com um fornecedor novo, por exemplo, ele mostra o projeto digital dele. Ele mostra lá na Alemanha, por exemplo, ele mostra e fala: "Olha aqui o que que é ser meu parceiro no Brasil. Você está na primeira página do Google, Muito bom. você está no LinkedIn, você vai estar a sua marca vai estar sendo exposta com essa força, com essa intensidade no Brasil". Então isso ajuda ele muito, né. E quando ele faz o valuation da empresa dele, Pô, isso aí interfere diretamente, né, né. diretamente. Ô Guto, muito bom o papo, legal demais. Mas a gente está chegando aqui perto do tempo de terminar aqui. Como que o pessoal te acha aí, as empresas B2B que quiserem contratar o Guto Arruda, É. a Ordem, deixa aí os seus contatos, aproveita aí, fica à vontade, Tá, o nosso manda site ver o aí, ó. nosso site é fácil, é Orlen, né, orlen.com.br. Lá você vai ter acesso a todos o nosso portfólio de serviços, tem todos os nossos contatos, o contato meu e do Lucas. E a gente não é uma empresa, a gente nós somos, eh estamos dentro da categoria de agência, mas a gente faz um trabalho tão próximo com o cliente que a gente deixa de ser agência, a gente deixa de ser só uma agência, a gente vira um parceiro do cliente, e a gente se integra Legal, principalmente o departamento comercial. Então e muito é bom, isso que a gente gosta de fazer. muito bom. Mas antes da gente terminar, quero te fazer 2 perguntas, de bate-pronto, assim, ó, que a gente sempre faz. Meu Deus. É, exatamente. Deixa eu Primeiro, até tomar uma água aqui, dá toma licença. uma água. Fora toda essa sua experiência, essa sua trajetória, você é um empresário de sucesso. Sim. O que que o dono pode? O dono pode não deixar de valorizar as pessoas que estão trabalhando na empresa, valorizar o capital humano. Show. Ele pode investir no capital humano, acreditar no capital humano. Isso o dono pode, né. Se você acreditar nas pessoas, as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa e as pessoas vão resolver qualquer problema que esteja na sua empresa, porque você acreditou nelas. Muito bom. E, Guto, o que que o dono não pode? Ele não pode negligenciar o uso da tecnologia dentro da empresa dele. Em todos os setores, não só na comunicação, não só na minha área, na comunicação. Ele não pode negligenciar o uso da tecnologia de forma positiva, né. A tecnologia, quando ele sabe usar a tecnologia, por mais banal que seja um negócio B2B, se você souber usar a tecnologia, você vai conseguir abrir mercado, né, você vai conseguir criar valor. Então, não negligencia o uso da tecnologia, principalmente com o advento da IA. Guto, muito obrigado pelo Eu que papo. agradeço. Show de bola. Prazer Vamos estar aqui com marcar você. outros, com certeza. Com certeza. E quando o Rafael voltar, eu quero estar ali no Cara, bastidor ali, eu quero estar sentado ali do não, lado do Paulo vou ali. fazer melhor. Vou fazer melhor. Vou articular de trazer os dois aqui. Vai ser um prazer. Vou articular. Deixa comigo. Vai ser um privilégio. Tá? Deixa comigo que eu vou falar com o Rafa, nós vamos fazer esse episódio aqui, Vai ser um beleza? privilégio. Meu caro, parabéns pela sua trajetória, muito obrigado Eu é que mesmo, agradeço. tá? Com certeza a gente está em contato aí e muitos carnavais vão acontecer ainda, Com tá bom? certeza. E eu Obrigadão mesmo, estou à disposição. valeu, meu amigo.
Empresário, empresária, obrigado mais uma vez. A Renata não está aqui, mas eu lembrei, ela que faz sempre isso. Curta, se inscreva, né? Compartilha, tudo mais aí o episódio. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, obrigado ao Hub GI aí, nosso patrocinador. E principalmente aqui a nossa casa, o Cristal Studio, essa estrutura aqui, meu, nossa casa, já estou chamando de nossa casa, né? Tem tempo aqui, maravilhosa. Muito obrigado e até o próximo episódio.